cristão valente, esse vídeo é para você. Na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo vai dizer: Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Quando Paulo escreveu a carta que nós conhecemos como 2 Timóteo, Paulo ele estava enfrentando uma situação um tanto quanto difícil, uma situação que foi mudada drasticamente, porque Paulo ele estava prisioneiro em Roma e ele encarava a morte muito de perto. Por diversos motivos, a maioria dos colaboradores de Paulo ao ministério tinham partido e só Lucas tinha ficado com ele. Creio que foi um período muito difícil para Paulo. Mas mesmo passando por um período sombrio, um período muito difícil, Paulo não estava preocupado com si mesmo. Paulo estava preocupado com Timóteo e com o sucesso do ministério do Evangelho de Cristo. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo encorajou Timóteo a ser fiel. Timóteo ele era tímido, tinha alguns problemas de saúde e tinha uma tendência a deixar que as pessoas se aproveitassem dele. E assim ele não afirmava a sua autoridade como pastor. Deus tiraria Paulo em breve de cena e Timóteo assumiria seu lugar e continuaria a oferecer liderança espiritual às igrejas. Nos versos 1 e 2 nós podemos ver o amor de Paulo a Timóteo. Na sua primeira carta, Paulo usa a expressão a Timóteo, verdadeiro filho na fé. E na sua segunda carta, Paulo usa a expressão um tanto quanto diferente da primeira, ao amado filho Timóteo. Paulo está mostrando muito mais afeição a Timóteo, está mostrando muito mais o seu amor a ele, porque Paulo estava passando por uma situação muito difícil e na medida que ele se aproximava ao fim da sua vida, ele via o quanto Timóteo era querido para ele. Nos versos 3 e 4 nós podemos ver que Paulo orava por Timóteo. Imagina como Timóteo ficava sabendo que o apóstolo Paulo orava por ele. Paulo ele conhecia as fraquezas de Timóteo, os problemas de Timóteo, e ele podia orar especificamente por esses problemas e pelas fraquezas que se encontravam com Timóteo. Então Paulo orava verdadeiramente a Timóteo com muita compaixão, muito amor. No verso 5 nós podemos ver a confiança de Paulo em Timóteo. Paulo acreditava na fé autêntica que Timóteo tinha e sabia que ela o sustentaria, mesmo que houvessem muitos problemas, muitas barreiras e circunstâncias muito contrárias. Sabia que apesar das dificuldades, a fé de Timóteo o carregaria e o manteria firme. Podemos ver que o apóstolo Paulo, ele acreditava naquilo que Timóteo carregava. Mesmo que Timóteo deixasse sobressair a timidez, as fraquezas dele, Paulo mesmo assim acreditava em Timóteo. Paulo orava por Timóteo e Paulo demonstrava o seu amor a Timóteo e o encorajava a manter ainda mais a chama pelo amor de Deus acesa. Nós devemos estar perto de pessoas que oram pelas nossas fraquezas, pessoas que sabem que nós temos problemas e ainda assim acreditam no nosso potencial. Mesmo que nós não aparentamos que nós carregamos algo precioso da parte de Deus, nós precisamos ter pessoas ao nosso redor que acreditam em nós. Mesmo quando talvez o medo tenha sobressaído na nossa vida, mesmo quando talvez as nossas fraquezas estejam mais evidentes, nós precisamos estar com pessoas assim, pessoas que sabem da nossa importância, pessoas que sabem que nós somos necessários para o ministério do Evangelho de Cristo. Porque hoje em dia existe mais competição de quem é melhor, de quem faz mais bonito, de quem tem uma oratória melhor.
O que mais importa hoje mesmo é nós sermos como pessoas que olham para as outras, mesmo que elas não aparentam que são cheias de Deus, mesmo que elas não aparentam que carregam algo da parte de Deus. Paulo acreditava na fé que Timóteo tinha, na verdadeira fé, na autêntica fé que Timóteo carregava. Paulo acreditava que Timóteo seria um grande ministro do Evangelho. Paulo não acreditava que as lágrimas de Timóteo eram motivo de fracasso. Ele estava certo de que Timóteo tinha uma fé que o carregaria muito longe. Nos versículos 6 e 7 nós podemos ver o dom de Deus concedido a Timóteo pela imposição das mãos de Paulo. Por meio de Paulo, Deus havia lhe concedido o dom espiritual que ele precisava para o seu ministério. É o Espírito Santo que incapacita o nosso servir a Deus. Por meio dele é possível superar todos os medos e todas as fraquezas. A palavra covardia no versículo 7 significa timidez, fraqueza de ânimo. De nada adianta tentar servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. Eu vi uma frase esses dias que dizia: o talento não é a unção. A maioria dos cristãos hoje estão mais preocupados se tem talentos para oferecer, em vez de se preocuparem em ser cheios de Deus. Muitas pessoas se sentem apreensivas em fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. Elas pensam: mas eu não canto bonito, mas eu não tenho uma oratória boa para pregar o Evangelho. Eu não tenho estudo, eu não sei ler, eu não sei escrever, então eu não posso pregar porque eu não estou aos pés daquele que prega melhor, daquele que canta melhor, daquele que tem uma oratória incrível. Mas Deus não te chamou para você exercer talentos. Deus te chamou para você ser disponível a Ele. Deus chama aquele que está disponível. O talento não substitui o poder de Deus. O treinamento não substitui o poder de Deus. A experiência não substitui o poder de Deus. Hoje você pode até pensar: eu sou muito tímida para pregar o Evangelho, eu não tenho uma voz bonita, eu não tenho estudo, eu não sei ler, eu não sei escrever. Mas hoje Deus te diz: eu não te chamei porque você eu não te chamei porque você tem algo para me oferecer, eu te chamei porque você estava disponível. O ministério do Evangelho não tem espaço para um espírito tímido e sem entusiasmo. Na verdade, o entusiasmo ele é essencial em qualquer trabalho. Não é que faltava fervor espiritual a Timóteo, mas Paulo, mesmo assim, estava o encorajando a manter o fogo ardendo, a fim de gerar um poder espiritual maior na vida de Timóteo. Que hoje nós possamos ser cristãos valentes, cristãos que estão disponíveis a Deus, cristãos sem timidez, sem fraqueza de ânimo, sem preocupação com aquilo que os outros vão pensar sobre o seu ministério, cristãos que encorajam uns aos outros, assim como Paulo encorajou a Timóteo a seguir o seu ministério, e cristãos que possam expressar o seu amor uns aos outros, que oram uns pelos outros, que oram pela fraqueza de um, a fraqueza de outro, pelo problema de um, pelo problema de outro. Que hoje nós possamos não nos preocupar com um talento ou com uma performance, mas que nós possamos ser usados por Deus, que Deus pode se servir daquilo que nós temos disponível a Ele, sem medo de exercer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, para que assim nós possamos fazer com que o ministério do Evangelho seja levado mais longe.